Imagine-se caminhando por uma floresta densa e sombria, onde a luz do sol mal consegue penetrar entre as folhas. Sentimentos de desorientação e medo o envolvem, e você percebe que está perdido. De repente, à sua frente, surge uma porta gigantesca, envolta em escuridão. Acima dela, em letras sombrias, lê-se a inscrição: Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Este aviso severo marca o início de uma jornada que revela a natureza do pecado e da punição divina. Ao atravessar essa porta, você sente um arrepio na espinha, sabendo que está entrando em um mundo onde a justiça divina é implacável e as almas pagam por seus pecados eternamente. Assim que cruza a porta, você se depara com o limbo, o primeiro círculo do inferno. Aqui, as almas dos não batizados e dos virtuosos pagãos vivem em um estado de desejo insatisfeito, eternamente privados da presença de Deus. Ao caminhar por este lugar melancólico, você encontra figuras históricas e literárias ilustres como Homero, Ovídio e Júlio César. Esses grandes espíritos, embora não sofram tormentos físicos, vivem com a dor da perda eterna do paraíso. Este círculo nos lembra das palavras de Jesus em João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Enquanto percorre o limbo, você sente a atmosfera de serenidade e tristeza. As almas que você encontra aqui não conhecem a alegria da presença divina, vivendo em um estado de eterna melancolia. A visão dessas almas levanta questões sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Elas não são atormentadas fisicamente, mas a sua existência é marcada pela ausência de esperança e pela perda da graça divina. Em suas mentes, a paz está eternamente fora de alcance. Entre as almas você também encontra crianças não batizadas, almas inocentes que, por falta do sacramento, estão privadas da visão beatífica. Esta imagem tocante nos leva a ponderar sobre a doutrina do pecado original e a necessidade do batismo, conforme ensinado pela Igreja Católica. Em Mateus 19,14, Jesus diz: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. A inclusão dessas almas no limbo levanta questões sobre a graça e a justiça de Deus, e como ele julga aqueles que, por circunstâncias além de seu controle, não puderam receber os sacramentos. Enquanto você continua a explorar o limbo, é impossível não refletir sobre a importância da fé e do batismo na salvação. Esta visão do primeiro círculo do inferno serve como um lembrete poderoso da seriedade com que Deus encara a fé e a obediência aos seus mandamentos. Através desta experiência, você é convidado a considerar a profundidade da sua própria fé e a responsabilidade de compartilhar o Evangelho com os outros, como nos exorta em Romanos 10,14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como irão crer naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Você sai do limbo com uma nova perspectiva sobre a justiça divina e a importância de viver uma vida de fé. Esta primeira etapa de sua jornada pelo inferno é um poderoso convite à reflexão sobre a vida e as escolhas espirituais, preparando-o para descer ainda mais ao abismo e descobrir as profundezas da condenação. Enquanto continua sua descida, você deixa o limbo para trás e se depara com o segundo círculo do inferno. Aqui, você encontra Minos, o juiz infernal. Com uma cauda que se enrola ao redor de seu corpo, Minos ouve as confissões das almas e determina seu destino, enrolando a cauda um certo número de vezes, indicando em qual círculo a alma será enviada. Esta cena poderosa lembra que não há escapatória para os pecados cometidos, como refletido em Eclesiastes 12,14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Ao entrar no segundo círculo, você é imediatamente atingido por ventos furiosos que açoitam as almas pecadoras. Este é o destino dos luxuriosos, aqueles que sucumbiram aos desejos carnais descontrolados. Você vê figuras trágicas como Paulo e Francesca,
cujas histórias de amor proibido e traição ecoam através do vento, mostrando o impacto devastador da luxúria. Francesca explica como a leitura de um romance levou ao pecado, lembrando você do poder das influências externas. A cena faz você refletir sobre 1 Coríntios 6,18. Fuja da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que comete prostituição peca contra o seu próprio corpo. Deixando os ventos impiedosos do segundo círculo, você desce para o terceiro círculo, onde encontra os glutões. Sob uma chuva fria e suja, essas almas são atormentadas por Cérbero, o monstruoso cão de 3 cabeças. A gula, simbolizada pelo consumo excessivo e desperdício, é punida com uma existência de sujeira e degradação. Esta cena sublinha a necessidade de temperança e moderação, ecoando as palavras de Provérbios 23, 20 e 21. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza. Enquanto você observa o sofrimento dessas almas, é inevitável pensar na importância do equilíbrio em todas as áreas da vida. Os luxuriosos e os glutões mostram como a indulgência excessiva, seja ela carnal ou alimentar, pode levar à destruição espiritual. A estrutura destes círculos de tormento reflete a necessidade de controle e moderação, conforme ensinado em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ao sair do terceiro círculo, você sente o peso das lições aprendidas sobre luxúria e gula. Essas experiências profundas fazem você considerar suas próprias escolhas e o impacto delas em sua vida espiritual. A jornada continua, mas você já percebe que esta descida ao inferno é mais do que uma exploração dos tormentos alheios. É uma introspecção sobre os perigos do excesso e a importância da virtude. Em 1 Coríntios 9, 27, somos lembrados: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Que esta reflexão sirva de guia enquanto você continua a descer ao abismo, explorando os níveis mais profundos da condenação. Ao prosseguir na sua descida, você deixa para trás os círculos da luxúria e da gula, adentrando o quarto círculo do inferno. Aqui, o cenário muda drasticamente. Em um vasto campo, você vê almas empurrando enormes pesos de um lado para o outro, colidindo umas com as outras em uma luta incessante. Estas são as almas dos avarentos e dos pródigos, condenados a essa futilidade eterna. Você percebe a inutilidade de suas ações, refletindo sobre a vida de acúmulo e desperdício que levaram na terra. Esta visão poderosa ecoa as palavras de Jesus em Mateus 6, 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. A ganância espiritual é aqui punida severamente, revelando a falha daqueles que deveriam ser exemplos de humildade e generosidade. Esta cena o leva a refletir sobre como usamos nossos recursos e sobre a armadilha da busca incessante por riqueza, conforme advertido em Lucas 12:15. Acautelai-vos e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Deixando para trás o tormento dos avarentos e pródigos, você desce para o quinto círculo, onde encontra um pântano lamacento, o rio Estige. Aqui, os furiosos lutam na superfície da lama, enquanto os preguiçosos estão submersos nas águas turvas, sufocando em sua própria apatia. A raiva e a preguiça, duas faces de uma moeda emocional, são punidas de maneira a refletir a destruição que causaram em vida. Esta dualidade faz você ponderar sobre a importância de controlar suas emoções e manter uma vida ativa e produtiva. Entre os furiosos, você encontra Filipe Argenti, um florentino conhecido por sua fúria e violência extremas.
O encontro é marcado por intensa hostilidade, e ao ver sua alma em tormento, você é levado a refletir sobre a natureza destrutiva da raiva descontrolada. Esta experiência traz à mente as palavras de Efésios 4, 26, 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Conforme continua a atravessar o rio Estige, você é confrontado com a seriedade dos pecados de avareza e ira. Estes círculos mostram como a busca desenfreada por riqueza e a incapacidade de controlar a raiva podem levar à ruína espiritual. A visão das almas atormentadas o chama a examinar suas próprias motivações e comportamentos, buscando viver com generosidade e autocontrole, como Paulo aconselha em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Que estas lições guiem sua jornada, lembrando sempre da importância de um coração generoso e uma mente pacífica enquanto desce mais fundo no abismo. Enquanto continua sua descida, você chega ao 6º círculo do inferno, onde são punidos os hereges. Aqui, o cenário é sombrio e assustador. Uma série de tumbas flamejantes onde as almas daqueles que negaram as doutrinas da igreja estão condenadas a arder eternamente. Cada tumba é um símbolo do isolamento espiritual, refletindo a separação de Deus que os hereges escolheram em vida. Esta visão terrível lembra as palavras de Hebreus 10, 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ao caminhar entre as tumbas, você encontra figuras poderosas que, em vida, influenciaram muitos com suas heresias. A cada passo, você sente a intensidade do fogo que consome essas almas. A conversa com essas almas revela a profundidade da rejeição das verdades divinas e a corrupção espiritual que isso causou. A cena o faz refletir sobre a importância de manter a fé correta e a ortodoxia, lembrando as palavras de 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Deixando as tumbas flamejantes para trás, você desce para o 7º círculo, onde a violência é punida de maneira brutal e específica. Este círculo é dividido em 3 anéis, cada um reservado para diferentes formas de violência. No primeiro anel, os violentos contra o próximo são submersos em um rio de sangue fervente, vigiados por centauros armados. Você vê figuras tirânicas e assassinas que em vida derramaram sangue inocente. Esta visão poderosa ecoa as palavras de Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. No segundo anel, você encontra aqueles que cometeram violência contra si mesmos, como os suicidas. Suas almas são transformadas em árvores torcidas e estéreis, torturadas por arpias. Ao caminhar por esse cenário desolador, você ouve os gemidos das almas, cada galho partido liberando gritos de dor. Esta imagem é um lembrete da gravidade do suicídio e da perda de esperança, refletindo sobre o valor da vida e a necessidade de perseverança, conforme ensinado em 1 Coríntios 6, 19, 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. No terceiro anel do 7º círculo estão aqueles que cometeram violência contra Deus e a natureza, incluindo blasfemadores, sodomitas e quem pratica a usura. Eles são punidos em um deserto ardente, onde uma chuva de fogo constante os atormenta. Você percebe a desolação e a desesperança dessas almas, condenadas a sofrer eternamente por sua rebelião contra a ordem divina e natural. Esta visão poderosa o chama a refletir sobre a reverência e o respeito que devemos ter por Deus e sua criação, conforme Romanos 1:20 e 21 nos ensina.
porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Ao concluir sua jornada pelos sexto e sétimo círculos, você é forçado a refletir sobre a seriedade dos pecados de heresia e violência. As punições severas e as cenas de sofrimento profundo servem como um poderoso lembrete das consequências da rejeição da fé e da destruição, seja contra os outros, a si mesmo ou contra Deus. Essas lições convidam você a examinar suas próprias crenças e ações, buscando viver em harmonia com os ensinamentos de Cristo e em respeito à criação divina. Que possamos aprender com estas visões e buscar uma vida de fé, respeito e reverência, conforme orientado em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Continuando sua descida pelo inferno, você se encontra no 8º círculo, conhecido como Malebolge. Este círculo é um labirinto de 10 valas, cada uma reservada para um tipo diferente de fraude. À medida que avança, você vê almas sofrendo punições que refletem a natureza de seus enganos. Em uma das valas, você encontra sedutores açoitados por demônios. Em outra, aduladores estão imersos em excrementos, representando a sujeira de suas mentiras. Esta complexidade de tormentos nos lembra das palavras de Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. À medida que você caminha por Malebolge, você se depara com almas notórias condenadas por vender objetos espirituais. Elas estão enterradas de cabeça para baixo em um buraco com os pés em chamas, uma imagem vívida da corrupção espiritual. Você é levado a refletir sobre a profundidade da decepção e a hipocrisia dentro da igreja, percebendo a necessidade de integridade e honestidade em todas as áreas da vida. A advertência de Paulo em 1 Timóteo 6:10 ecoa em sua mente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Deixando o labirinto de fraudes para trás, você desce ao 9º círculo do inferno, o Lago Cossite. Este é o círculo mais profundo e terrível, onde estão os traidores. A visão é desoladora, uma vasta planície de gelo, onde as almas estão congeladas em posições de tormento. Você sente o frio cortante e percebe que estas almas traíram seus parentes, sua pátria, seus hóspedes e seus senhores. O gelo simboliza a frieza e a ausência de amor nos corações dos traidores, um contraste marcante com o fogo dos círculos superiores. No centro do 9º círculo, você encontra Lúcifer, preso no gelo até a cintura. Suas 3 cabeças mastigam eternamente Judas Iscariotes, Brutus e Cássio, considerados os maiores traidores da história. A visão de Lúcifer, imobilizado e impotente, é um lembrete da consequência última da rebelião contra Deus. Judas, que traiu Jesus, está em destaque, refletindo a gravidade da traição contra o Filho de Deus. Esta imagem poderosa traz à mente João 13:27. E então, Satanás entrou nele. E Jesus disse: "O que você pretende fazer, faça-o depressa." A estrutura do 9º círculo revela a profundidade da perfídia humana e a gravidade da traição. Os traidores são punidos com a imobilidade e o gelo, simbolizando a ausência total de calor humano e amor. Esta imagem poderosa o chama a refletir sobre a importância da lealdade e da fidelidade em suas relações. Em Mateus 26:24, Jesus diz: "Em verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido." Ao concluir sua jornada pelo inferno, você é forçado a refletir sobre a justiça divina
e a seriedade do pecado. Cada círculo, cada punição, é uma representação meticulosa da justiça de Deus, lembrando que nossas ações têm consequências eternas.